agradeço pelo convite. E na sua pessoa agradecer também o festival, que é muito incrível, muito importante para a cidade. Bom, eu gostaria de comentar um pouco assim, eu tinha até escrito algumas coisas sobre os filmes, mas eu acho que vou compartilhar mais das impressões assim, que eu tive quando assisti esses filmes. Mas antes disso, só falar um pouquinho da minha trajetória, do meu percurso e do porquê desse nome, né, que a gente pensou para esse debate. Bom, eu me formei em comunicação na UFMG, trabalho com formação de cineastas indígenas desde 2012, e trabalhei com algumas etnias já. Nesse processo eu comecei a aprender um pouco mais sobre a importância da realização de cineastas indígenas, assim, né? No começo, talvez, assim, do curso de comunicação, eu achava que eu poderia produzir algumas coisas, realizar alguns filmes em comunidades indígenas. Cada vez mais, assim, eu fui vendo que não, assim, que eu não teria capacidade de produzir alguma coisa na aldeia indígena, sem que fosse com uma parceria, né, ou um convite de algum realizador indígena, me convidando para participar de uma produção dele. Bom, e aí eu fiz um mestrado sobre políticas do cuidado, né, em relação ao povo indígena Iekuana, lá de Roraima, que foi um povo indígena que eu trabalhei por muitos anos. E aí, acho que esse trabalho com os Iekuana me deu a ver de uma maneira mais precisa essa questão da relação de cuidado com as imagens, né? A relação que se deve ter com as imagens de maneira cuidadosa, assim. Porque as imagens, como a gente sabe, né, elas carregam mensagens, né? Elas carregam corpos das pessoas, elas carregam contextos, lutas, histórias, ou não, ou tem imagens que são esvaziadas disso. E aí eu fico, hoje em dia, assim, muito atravessado por esse olhar do cuidado, eu não consigo mais assistir a nenhum filme, principalmente documentário, sem ser atravessado por isso, assim, pela questão do cuidado com aqueles que são filmados, né? E aí, assim, eu parto para o primeiro filme, para comentar um pouquinho. Eu penso que, bom, o primeiro filme ele traz bem pouco ou nada do contexto de realização desse filme, né? Ele, apesar de localizar falando que é no Rio Catu, né, eu acho que ele não localiza no contexto histórico de luta desse lugar, desse espaço que é muito recente de demarcação. Fiz uma pesquisa sobre esse espaço, muito difícil pesquisar sobre esse espaço, tem pouca coisa escrita, mas ele foi demarcado, se eu não me engano, em 2005, e por conta até de uma das falas, assim, não sei se vocês já ouviram falar de Câmara Cascudo, né? Foi uma figura muito importante ainda, importante que eu digo assim para política branca, assim, ele foi um grande escritor, assim, né? Mas aí, por outro lado, para os povos indígenas ele foi praticamente um genocida, né? Porque na história do Rio Grande do Norte, por exemplo, ele diz que não havia mais indígenas lá. Isso fez com que não houvesse demarcação de terras indígenas lá no Rio Grande do Norte. É bem recente, né, a questão, recente que eu digo assim, dos anos 90 para cá. Como em outros lugares também, né, que passaram por esse processo, como no norte de Minas e outras regiões do Nordeste. Mas, então, a FUNAI chega lá nessa região em 2011, então bem recente. E esse filme,
pela sinopse dá pra gente perceber, mas através do filme mesmo, se a gente só assistir o filme, eu acho que a gente não entende muito bem essa relação das fotos, né? As fotografias com as pessoas que ele está filmando. Mas esse realizador, né, branco, não indígena, ele fez um ensaio fotográfico na comunidade em 2007, por conta inclusive dessa recém-demarcação, né? Então, por um trabalho do Jornal do Estado, ele vai fazer um registro fotográfico dessa comunidade. Eleutério do Catu, acho que, se não me engano, é o nome da comunidade. E aí ele faz esse registro em 2007, e aí anos depois, agora, recente, ele vai lá, retorna na comunidade com essas fotografias, buscando essas pessoas que ele fotografou. Então isso não é explicado no filme, né? Assim, eu acho que isso já começa a me soar como um problema, porque a gente não sabe muito bem da relação que ele construiu com essa comunidade, a ponte, né, que se faz no filme desse passado com esse presente. A gente não percebe isso no filme, isso não é exposto no filme, né? Apesar disso, eu enxergo uma importância assim, nesse filme, assim, por conta disso, né, como a gente vinha conversando, porque é um lugar que está extremamente vulnerável, né, pelo entorno, e é um lugar que foi de disputa muito grande, continua sendo, de redução da terra, né, de disputa com Câmara de Vereadores para fundação da escola indígena dessa comunidade. Então é um espaço de muita luta. Uma comunidade que tem cerca de 400 pessoas. E isso também é mais uma coisa que não dá muito a ver no filme, né? A coisa parece que é bem reduzida, né, nessa comunidade. São poucos personagens filmados. E aí, o que me incomoda um pouco nesse filme, para além dessa coisa que eu falei de ser positivo, de alguma forma mostrar que esses indígenas existem, uma coisa que me incomoda muito é a maneira como são tratados alguns assuntos que são bem delicados em comunidades indígenas, né? Como o alcoolismo, né, na comunidade indígena, eu acho que é um assunto muito importante para se falar no filme, mas é uma coisa que deve se aprofundar muito bem, né? Você tem que saber o que você está falando, para que não seja raso, né? E a gente sabe que se você é um diretor ou uma diretora de um filme, você não é imparcial, né? Você tem escolhas, você escolhe uma imagem em detrimento de outras, né? Você escolhe uma narrativa, você constrói uma história. E a maneira como é construída no filme me incomoda um pouco, sabe? Dos personagens falarem de questões tão profundas, como o alcoolismo, né? Como a morte de jovens, e de maneira rasa, né? Elas falam sobre essas coisas, que são muito doloridas para a comunidade, e já passa para o próximo discurso. E essa relação sempre de distanciamento, né, de quem está filmando, né, que só é visto através de uma mão que entrega uma foto e pouco conversa com essas pessoas. E a narrativa dessas pessoas que são filmadas aparecem geralmente em off, inclusive, né? Mal aparecem essas pessoas falando, né? Elas parecem mais representando algo. Então ele parece assim que por mais que tenha uma boa intenção, talvez, do diretor, né, de trazer essa discussão à tona, né, da realidade do contexto atual de algumas comunidades indígenas, eu penso que seja muito raso, né, talvez até leviano, assim, de se tocar em alguns assuntos. Bom, então, essas são algumas impressões dos filmes. Como eu estou falando assim para vocês, são impressões que me causaram algum desconforto. Eu também gostaria de saber de vocês também, né, para saber se
Isso é uma coisa que talvez só eu que vi. Eu posso estar errado, né? A gente pode trazer um dissenso aqui. E outra questão também que me toca muito nesse filme, assim, de não aprofundar no assunto, é uma cena de racismo muito forte que acontece no filme, que é da aluna Beatriz, que está na sala de aula, e aí um dos alunos fala, né, bom, vocês são índios, e debocha dela e faz uma situação de racismo super forte, que eu imagino que ela deva viver, assim, muitas situações como essa. E eu tenho consciência de que esse é o discurso vigente, inclusive, de quem não tem uma relação mínima, né, com os povos indígenas, ou não busca saber, ou acha que no Brasil não tem indígena, ou aqueles discursos todos de muita terra para pouco índio e tal. E aí, de repente, aparece um discurso desse, onde mostra esse jovem fazendo esse discurso, ou seja, a câmera acolhe esse discurso de alguma forma. E depois vem uma crítica que não é uma crítica, né? Que depois ela pega e fala sobre respeito à diferença das outras culturas. Mas aí eu penso que talvez seja de função do diretor, né? Ter um posicionamento com relação a esse discurso, né? Não simplesmente acolher ele no filme, mas de trazer uma outra narrativa, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê muito, e aí eu falo sobre a política de cuidados, que é de quem dirige o filme, né? E por isso eu vejo da importância dos filmes indígenas serem realizados pelos indígenas, né? E aí também, tipo, também é nítido a relação disso com, por exemplo, o cinema realizado por mulheres e homens negros, né, de serem feitos por essas pessoas, porque penso que sempre o cinema foi uma ferramenta do colonizador, né, uma maneira de enquadrar o outro ou de assimilar a cultura do outro como se fosse possível. O cinema sempre teve esse caráter, né? A etnografia sempre se valeu das imagens feitas pelos colonizadores, né, para legitimar o discurso do colonizador, né? Então eu penso que não há muita diferença, né, desses filmes realizados hoje por cineastas não indígenas sobre comunidades indígenas, né? E aí isso se dá de maneira nítida nos créditos do filme, que não tem nenhum indígena participando do filme, a não ser as pessoas filmadas. E aí eu penso que é da função do diretor, minimamente, trazer uma visão crítica sobre esse fato que é um racismo que foi filmado, né? Uma situação de racismo. E por fim a questão do título, né, de ser família tradicional brasileira, que quando eu vi o título a princípio, assim, eu falei, putz, que massa, né? Um filme que vai trazer uma outra versão para esse discurso tão forte que vem hoje, né, sobre a questão da família tradicional e tal. E não sei se ele corresponde, assim, a essa intenção de trazer uma outra visão de uma possibilidade de família, uma outra possibilidade de estar vivo no mundo hoje em 2019, né? Que não o modo branco de estar vivo, assim, e de ideia de família tradicional brasileira. Então eu penso que há algumas questões assim nesse filme. Eu não acho que o diretor tenha tido essas intenções, né? Mas eu penso que são escolhas, né? Você fazer um filme é uma escolha, você montar o filme dessa maneira é uma escolha, e o que você põe no filme e o que você tira do filme também é uma escolha. Bom, essa é um pouco a minha análise, assim, de sensações que esse filme me traz. Eu tentei entrar em contato com o pessoal de lá do Catu,
mas eles não me responderam, infelizmente, mas eu queria muito saber deles, se esse filme foi exibido na comunidade e como que foi, né, o processo de realização desse filme, porque é um filme que foi patrocinado pela Ancine, né? Então hoje na atual política assim, nacional de realização, que a gente sabe que está bem difícil a relação da Ancine, né? E aí um filme como esse ser financiado com essa narrativa, para mim, me soa problemático. Com relação ao outro filme, eu penso que também há questões, mas os dois vistos juntos, eu acho que não vale tanto a pena fazer críticas tanto ao segundo filme, porque para mim, apesar de ter sido realizado por não indígenas, eu penso que ele parece ter feito uma pesquisa maior, né? Então eu acho que há aí uma diferença também que está relacionada à política de cuidados que eu defendo, que é a relação da pesquisa, né, anterior ao filme, né, o que vai ser mostrado, né, qual a intenção e qual vão ser as escolhas, né, da narrativa. Então é um filme que corresponde a uma visão guarani de mundo, assim. Tem um cineasta guarani que eu realizei alguns trabalhos junto, que se chama Alberto Álvares, não sei se vocês conhecem, mas ele participa, vem sempre para BH também, participar de festivais, exibir os filmes dele, e ele tem um filme, inclusive, que foi realizado na mesma comunidade, que chama Guardiões da Memória, e dá para perceber que, bom, o realizador indígena falando sobre essa comunidade é bem diferente de um realizador não indígena, mas não há um equívoco, assim, parece, né? Não há um equívoco na narrativa feita desse segundo filme, A Gudjeri. Tem algumas coisas da montagem que eu não entendo muito bem, algumas passagens, mas eu acho bem legal assim, a maneira como se constrói o filme, né, que ele se propõe de ser um dia, né, na vida daquele personagem principal, que acompanha ele num processo de amanhecer, né, e até uma festa no final, que não é qualquer festa, né, a festa do Nhamongaraí, que é o batismo do milho, mas que não entra nessa questão no filme, exatamente, só aparece a festa, mas dá para ver que eles estão batizando o milho, né? Assoprando o milho lá com a fumaça. E entra a questão do sonho, né? Que a questão do sonho é muito importante para os Guarani, e eu acho que de alguma maneira o filme conseguiu acolher isso, assim, essa narrativa do sonho, que é muito caro para os Guarani, assim, muito importante. Penso que só um ponto assim, que chama a minha atenção, que aí é uma discussão que já vem sendo travada há algum tempo, e quando a gente assiste assim, em festivais de cinema feito sobre indígenas e não dos realizadores indígenas, uma questão que aparecia muito forte quando o filme era assim, bonito, tocava de alguma maneira, era até que ponto os povos indígenas participaram da concepção do filme, né? Até que ponto aquela comunidade contribuiu na construção daquele roteiro, né? Não só como atores, não só como corpos sendo filmados, né? Mas como parte de elaboração criativa mesmo do filme. E essa questão é debatida já há alguns anos, já, né, quando se assiste um filme, da importância de se houve participação, de ter o nome dessas pessoas nos créditos do filme, né? E não só como tradutor, porque é óbvio que seria um indígena, uma indígena, né, a Sandra Benites, que assina como tradutora. Mas é um filme muito bonito, assim, eu acho que ele visto junto com o outro, eu acho que talvez dá pra gente pensar em modos de se fazer
parcerias, né? E aí eu trago muito a discussão, então, para essa política de cuidados, porque hoje em dia eu tenho uma crença, não só uma crença, como uma convicção, talvez, de que é impossível se realizar um filme numa comunidade indígena a partir da minha visão branca, sabe? Então eu não acredito mais, assim, não há um filme que seja realizado por brancos em comunidades indígenas que eu não deva fazer uma crítica a isso. Apesar de achar às vezes bom o filme ou não. Mas eu acho que é importante a gente ter um olhar crítico, porque a gente está em 2019 e hoje em dia se discute muito sobre a questão de quem está falando, né? Quem está contando a sua história. Sendo que hoje há uma disputa imensa sobre narrativas, né? Então, acho que talvez seja um momento de nós brancos que temos intenções de fazer filmes ou pesquisas, voltar a olhar mais para nós mesmos, né? Como as pessoas têm feito, como os negros têm feito, como os indígenas têm feito. Eu acho que a branquitude se afastou desse olhar crítico a si mesmo e acabou se enfeitiçando ou exotizando mais ainda esse olhar sobre o outro, né? E esse desejo de falar sobre o outro, né? Sendo que esse outro fala, produz, está realizando coisas, realizando filmes, realizando no ambiente artístico, no ambiente acadêmico, em outras áreas, né, do conhecimento. Então, acho que está mais no momento, talvez, de imaginar a gente como os outros, né, os brancos como os outros. Porque nós somos os outros. Num país que, em Belo Horizonte, por exemplo, que nós brancos somos minoria, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, que eu gostaria de falar, de partilhar, talvez, assim, com vocês. Mas aí eu queria saber também da impressão de vocês, e aí a gente pode desdobrar para mais coisas, assim, mais comentários. Pro Cardez, assim, e pro Luiz também, da importância, inclusive, de passar esse filme nos festivais, porque é importante a gente ver essas imagens, né, e entender a potência delas, os espaços que elas circulam. Esse filme está circulando muito, sabe, está passando em festival na Itália, na Rússia e tal, com esse discurso. Então, é importante a gente, sim, trazer para o debate esses filmes, né? Então, como curadoria, eu acho que foi muito, muito assertiva, assim, a escolha desse filme. Participar, justamente porque eu acho que o espaço do cinema é um espaço de debate, né? Um espaço de senso. E não só de consenso, da gente ficar falando sempre para os nossos, né? Tipo, naquele discurso super dentro de uma bolha, que eu nem sei mais se é uma bolha, né? Já está tão sólida que não tem nem a fragilidade de uma bolha, assim. Então acho que é muito importante a gente ver o que está sendo produzido, os discursos que estão sendo feitos. Eu acho que é isso. Valeu. Como o José falou, agora por último, essa questão da curadoria, parte, assim, bom, a curadoria foi feita por mim, por Luiz e pela Fabiana Leite, e sempre tem, né, alguns filmes que você fica num dilema, assim, de exibir ou não, e a gente optou por exibir e convidar, né, para um debate, mesmo uma conversa, com uma intenção de que tanto a curadoria como a crítica, quanto a própria
produção dos filmes tem a ganhar, né? Quando se conversa sobre um filme, em vez de engavetá-lo assim de cara, né? E eu acho que a gente pode pensar também muitos, como esses dois filmes são dirigidos por pessoas brancas, a questão do privilégio, né? Da branquitude, assim, de ter acesso aos equipamentos, de ter acesso normalmente a uma educação de qualidade maior, assim, do que os indígenas e os negros têm, ter às vezes um respaldo econômico, né, familiar, ou acesso a outras formas assim de recursos que propiciam, por exemplo, a compra de equipamentos. E está num momento assim muito de questionar o que pode ser feito com esses privilégios, né? De um ponto assim, uma pessoa, das pessoas chegarem numa aldeia ou chegarem num quilombo e fazerem um filme que elas querem fazer, né, da cabeça delas, assim, seguindo o que elas acreditam, assim, ou de tentar rever esses privilégios e de tentar uma aproximação maior com as comunidades, né? E a partir daí tentar umas parcerias, umas co-direções, integrar mais as comunidades na equipe, né? Isso é muito importante. Eu me vi num dilema, assim, também, semelhante ao que você falou, que você não conseguiria mais chegar e fazer o seu filme, né, numa aldeia. Quando em 2011 eu fiz um longa-metragem que se chama Rota do Sal Calunga, ele começa num quilombo lá em Goiás, que é o Quilombo dos Calungas, maior quilombo do Brasil. E na época, assim, eu não conseguia incorporar a comunidade no processo de produção. A gente tinha um guia local, que foi muito importante, mas de discutir os rumos do filme, de ter um co-roteirista local, de talvez mais radical ainda teria sido ter feito uma oficina com eles, ter construído o filme junto do início ao fim. E quando terminou o filme eu fiquei muito insatisfeito com o resultado final e com essa minha... comecei a rever, né, entender um pouco mais a branquitude, me questionar, tanto é que depois, em 2014, uma pesquisadora da Federal do Vale de Jequitinhonha me convidou para fazer um filme no Quilombo dos Marques. Eu já estava 3 anos ainda digerindo a Rota do Sal, e aí eu propus para ela, olha, eu chegar lá e fazer o filme, não dá, já estou num momento que eu já ultrapassei isso, assim, não quero, não posso. Mas se você propor para a comunidade da gente fazer uma oficina e produzir esse documentário juntos, aí eu topo. E ela fez uma reunião, a comunidade topou. Aí cheguei lá com um processo totalmente aberto, a gente não sabia se ia sair um documentário, uma ficção, ou um vídeo experimental. A gente ficou uma semana trabalhando e construímos um longa-metragem, né, documental, desde o argumento até a montagem. A comunidade participou ativamente, a gente teve assembleias para discutir o roteiro, depois assembleias para discutir a montagem, assistimos todos os materiais juntos. Então foi muito importante e foi uma experiência para mim bastante inspirada no vídeo das aldeias, né, que o próximo passo foi amadurecer isso e foi um outro ciclo de oficinas nessa comunidade, agora para fazer uma ficção. E resultou no curta-metragem 9 Águas, que está circulando por agora, está sendo exibido por agora nos festivais, né? Então, acho que pós-vídeo nas aldeias, né, assim, é difícil de pensar um cinema sem uma parceria, né, mínima, assim, com as comunidades, né? Mas aí, vamos abrir, assim, para a plateia, alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta...